Sextou, seus artistas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Revo Space News! Eu sou o Renan Levinsky e esse é o nosso podcast de arte, notícias e entretenimento aqui do Revo Space. E aí, seu artista, você sabe da importância de estudar os fundamentos, mas fica com preguiça? Tá cansado de fazer aqueles estudos maçantes, de ficar desenhando cubinho e colocando em perspectiva? Se você tá com essa dificuldade, fica comigo porque é justamente sobre isso que nós vamos falar nesse episódio. Como tornar o seu estudo de fundamentos mais divertido. Mas antes, vamos para o nosso queridíssimo Giro da Semana! Giro da Semana. E na sala 1604 dessa semana nós tivemos Gabriela Antônia Rosa, Bianca Nazari versus Doug Lira e Rainer Alencar. Anime versus Disney. Se você quer saber quem ganha essa batalha, então você precisa ouvir o Sala 1604 dessa semana, que inclusive é o primeiro da nossa série especial de Sala 1604 200 anos. Olha só, gente, parece que foi ontem que nós comemoramos o Sala 1604 100 anos e nós já estamos nos 200. Se você quer saber como participar também das promoções que vão estar aqui dentro desses 5 próximos episódios, você também, claro, precisa ouvir esse episódio, meu jovem. E depois da live da semana passada sobre ilustração infantil com a Brenda, que eu quase resolvi virar ilustrador infantil aqui, essa semana nós tivemos live com a Sailor Jubs sobre artes fofas. Cara, maravilhosa, só arte top, só dica maravilhosa. Se você perdeu, confere, tá disponível no nosso canal do YouTube e tem muito conteúdo legal lá, muito conhecimento que ela trouxe pra gente e um bate-papo muito gostoso de você ouvir com a Gabriela Antônia Rosa e a Sailor Jubs. E no Revodocs dessa semana, o que você não percebeu quando era criança nos filmes do Pateta? Eu não vou falar o que é, porque senão vai perder o sentido aqui, mas se você ficou curioso, então eu recomendo que você assista a esse Revodocs. E essa semana teve ao autoral de novo, cara, maravilhoso, sem comentários, eu não perderia de jeito nenhum. O Eli falou sobre o que você precisa definir antes de começar a criar as suas histórias. Se você tá ali começando a escrever as suas histórias, de repente você já nem sabe mais qual é a direção dela, que tipo de enredo é aquele, então você precisa assistir o ao autoral dessa semana. Scooby-Doo terá uma nova série animada com foco no passado da personagem Velma. A série terá 10 episódios e promete contar a história da origem da personagem. Velma ainda não tem previsão de lançamento, mas a série está sendo desenvolvida pela HBO Max. E por falar em HBO Max, o serviço de streaming da Warner acaba de ganhar uma data de estreia no Brasil, que será em junho de 2021. E para os fãs de Fall Guys, a skin do Rei Macaco está de graça, mas é por tempo limitado. E a Epic Games anunciou uma nova ferramenta para o seu motor gráfico Unreal Engine nesta quarta-feira, dia 10, a chamada Metal Man Creators. Ela serve para criar humanos digitais altamente realistas de uma forma mais simplificada e rápida, com alto nível de personalização, que inclui manipular até pequenas características faciais como pelos, dentes, rugas e por aí vai. Ah, os fundamentos. Só de escutar essa palavra, algumas pessoas já têm pesadelos. A gente sabe o quanto é cansativo estudar essas teorias e que, apesar de sabermos a sua importância, as coisas nem sempre fluem muito bem, não é mesmo? E a conversa dessa semana é justamente sobre isso. Nesse caso, sobre como podemos estudar os fundamentos de desenho sem morrer de tédio. Mas antes, o que são os fundamentos?
Se você tem o costume de ler os nossos artigos do RevoSpace, acompanhar nosso canal do YouTube ou ouvir o Sala 1604, provavelmente já deve ter reparado que em alguns momentos nós mencionamos que para fazer tal coisa é importante dominar os conceitos e técnicas básicas de desenho. Isso acontece porque em muitas áreas do nosso mercado, saber desenhar é uma necessidade, quase como saber respirar. E quando falamos sobre fundamentos, é exatamente a isso que estamos nos referindo. Para ficar mais claro, eu vou fazer com você aqui um paralelo com a construção de uma casa. Assim como é necessário ter bases sólidas e bem estruturadas para que a sua casa seja bem construída, os desenhos eles precisam também de uma certa sustentação para serem bem feitos. No episódio da Sala 1604, episódio de número 20, nós temos lá um papo bem legal sobre a importância dos fundamentos. Porém, por isso eu recomendo que você ouça se você quer se aprofundar um pouco mais aqui nesses conhecimentos. Além de funcionar como base, os fundamentos eles também são muito importantes para explicar e ensinar como os desenhos eles devem ser feitos, sem os relacionar a qualquer tipo de estilo. Ou seja, não importa se ele será feito por um tatuador, um arquiteto, um quadrinista, o princípio de como o desenho deve ser feito será sempre o mesmo. E agora sim eu vou trazer aqui algumas dicas que nós separamos lá no RevoSpace para você que está querendo estudar fundamentos de desenho e não quer ficar sofrendo aí, tá? Primeira dica então é aceitar a sua frustração. Essa dica ela funciona mais como um conselho de amigo, na verdade. Um dos motivos para as coisas teóricas se tornarem meio chatas de se estudar é o fato de que você não consegue enxergar resultados imediatos. Em outras palavras, você não faz um desenho incrível com um só dia de estudo. Esse é um processo lento que exige dedicação e por esse motivo acaba sendo frustrante e cansativo. Sendo assim, aceitar que a frustração faz parte do processo de aprendizado é um grande passo para que os seus estudos se desenvolvam com mais facilidade. A próxima dica é que toda vez que você for aprender um conceito novo, principalmente nos fundamentos, é muito importante que você tente aplicá-lo com alguma intenção artística. Por exemplo, se você está estudando sobre perspectiva, não fique apenas fazendo pequenos cubos e marcando ali as suas perspectivas, mas tente criar um desenho a qual você irá utilizar esse conhecimento de perspectiva que você está aprendendo. Assim, o seu aprendizado se tornará mais divertido e você verá o resultado daquilo sendo aplicado em prática. É muito mais empolgante fazer esse tipo de exercício do que apenas ficar colocando ali os quadradinhos, os cubinhos e marcando as suas perspectivas. Se ficou difícil, faça uma pausa. Um erro muito comum, não só entre os artistas, é continuar insistindo em algo que você não tá com vontade de fazer. Todo mundo sabe que se concentrar e estar disposto a aprender é uma das coisas mais importantes quando se está estudando. E por esse motivo, se obrigar a assistir videoaulas, ler livros ou ficar praticando é uma péssima escolha. Você precisa estar com vontade, você precisa estar disposto e você precisa estar num bom dia. Então, sempre que você estiver cansado e não estiver conseguindo fazer o que precisa, faça uma pausa e depois volte com tudo. E a quarta dica para você, seu artista, é estudar em grupo. Eu sei que estudar com outras pessoas não funciona com todo mundo, mas é uma boa maneira de deixar as coisas mais leves e divertidas. Dentro de um grupo de estudos, você pode trocar experiências, dicas, pode dar e receber conselhos e ainda conhecer referências diferentes das suas. Além, é claro, de estar perto dos amigos e poder se distrair quando as coisas nos estudos não estiverem fluindo muito bem. Tem um outro episódio do Sala 1604 que eu recomendo que você ouça fortemente, que é o episódio 81 sobre rotina, estudos em grupo e dedicação. Se você quer se aprofundar mais sobre isso, tá aqui mais um episódio para você. Lembrando também que nós temos o nosso canal do Discord, meu jovem artista, e você pode entrar lá para estudar junto com seus amigos ou então agendar ali um grupo de estudo, conhecer outras pessoas e por aí vai. Tenho certeza que isso pode te ajudar. E por último, cerque-se de boas referências. Estudar com referências é sempre uma boa opção. Quando você faz isso, sua percepção começa a ser treinada e mais desenvolvida, permitindo, no caso dos fundamentos de desenho, reconhecer como aquele trabalho foi feito. Quais são os conceitos que você está estudando que foram utilizados para compor aquele desenho? Sem contar que ter boas referências para basear as suas obras ajuda no processo de produção. Mas lembre-se, estudar com referências não é o mesmo que copiar o trabalho de alguém ou comparar os
seu trabalho com o do outro. A questão é usar a referência como um combustível para o seu desenvolvimento pessoal e criatividade. E é isso, esse foi o Revo Space News dessa semana. Se você gostou e quer encontrar mais notícias e artigos como esses, é só acessar aí revospace.com.br. Eu vejo você na próxima sexta-feira. Passa voando, se cuide e até semana que vem!